Fótons, todos nós os conhecemos bem. Mas você já ouviu falar do seu irmão gêmeo, o fóton escuro? Sabemos que o modelo padrão é atualmente o modelo teórico mais bem-sucedido da física de partículas. As diversas partículas que compõem tudo no mundo, quase todas podem ser muito bem descritas pelo modelo padrão. Mas quando se trata da matéria escura na astronomia, nem se fala em encontrá-la em experimentos. A física de partículas sequer consegue apresentar um modelo teórico definido. No entanto, graças aos esforços incansáveis dos físicos, hoje a física de partículas possui um conjunto chamado de setor escuro. Ele contém algumas partículas hipotéticas que ainda não foram observadas. Muitas dessas partículas hipotéticas são consideradas relacionadas à matéria escura, como os áxions, os neutrinos estéreis, e o fóton escuro de que vamos falar hoje. Já na década de 1960, o físico teórico soviético Lev Kuhn propôs o conceito de matéria-espelho. A chamada matéria-espelho é um tipo de matéria hipotética correspondente à matéria comum, como o fóton escuro que corresponde ao fóton comum. Muita matéria-espelho pode refletir as propriedades da matéria comum, mas só pode interagir com a matéria comum por meio da gravidade ou da força fraca. Essa característica é muito parecida com a da matéria escura, por isso ela foi incluída na lista de candidatos à matéria escura. Mas justamente por causa dessas características, o fóton escuro sempre careceu de observabilidade. Experimentalmente, não existe nenhum método capaz de detectá-lo. Portanto, mesmo que você fosse diretamente atingido por uma grande quantidade de fótons escuros, não sentiria absolutamente nada. No entanto, em 1986, o físico Bob Eldon propôs pela primeira vez o mecanismo de mistura cinética. Com a ajuda desse mecanismo, os fótons escuros podem interagir fracamente com os fótons comuns, e até mesmo afetar outras matérias comuns. Dessa forma, passamos a ter a chance de descobri-los em experimentos, e até, com isso, resolver completamente o mistério secular da matéria escura. Esse tipo de fóton escuro mencionado por Bob é chamado de fóton escuro de mistura cinética. Ele pode, por meio do mecanismo de mistura cinética, converter-se em um fóton de baixa frequência. Esses fótons podem ter um efeito de aquecimento sobre a teia cósmica. A chamada teia cósmica é uma estrutura filamentar em grande escala composta por matéria escura e gás interestelar. Ela fornece a estrutura básica para a distribuição da matéria e das galáxias no universo. Os dados observacionais mostram que a temperatura de materiais como o gás interestelar na teia cósmica é claramente mais alta do que as previsões teóricas. Esse calor extra talvez esteja relacionado aos fótons escuros. No entanto, as coisas não são tão simples quanto parecem. Para que um fóton escuro se torne matéria escura, ele precisa satisfazer várias condições-chave. Primeiro, ele deve ser suficientemente estável e não interagir facilmente com a matéria comum, para que possa existir desde o nascimento do universo até hoje. Em segundo lugar, ele também não pode deixar de interagir completamente com a matéria comum. Ele precisa ser capaz, por meio do chamado mecanismo de mistura cinética, de produzir interações fracas com os fótons comuns, ou seja, nem forte demais, nem fraca demais. Além disso, há ainda o ponto mais crucial: ele deve ter uma certa massa. Isso mesmo, esse tipo de fóton escuro precisa ter massa, e essa é também uma diferença importante em relação ao fóton comum. Quando a massa do fóton escuro é menor que o dobro da massa do elétron, há uma probabilidade de ele decair em 3 fótons comuns, mas essa probabilidade de decaimento é extremamente baixa. Portanto, fótons escuros de pequena massa são muito estáveis, têm uma vida útil extremamente longa, até mesmo maior que a idade do universo. Por isso, acreditamos que fótons escuros de pequena massa têm potencial para se tornarem partículas de matéria escura. Se a massa do fóton escuro for maior que o dobro da massa do elétron, então ele pode decair em qualquer partícula do modelo padrão, e a probabilidade de decaimento é grande, sendo muito instável. Portanto, esse tipo de partícula não pode ser um candidato à matéria escura. No entanto, embora fótons escuros de grande massa não possam ser diretamente candidatos à matéria escura, eles ainda podem servir como uma ponte que conecta a matéria escura, porque, teoricamente, partículas de matéria escura podem decair nesse tipo de fóton escuro. Ao ver isso, você não acha que essa teoria do fóton escuro parece até bastante boa? Mas agora vamos falar do seu problema mais espinhoso. Quando o universo acabou de nascer, o ambiente de alta temperatura e alta pressão do universo primitivo pode fazer com que fótons escuros de alta densidade de energia destruam o campo de Higgs escuro. Sabemos que, no modelo padrão, o campo de Higgs confere massa às partículas fundamentais, e a massa do fóton escuro naturalmente também é conferida pelo campo de Higgs escuro. Mas se o fóton escuro destruir o campo de Higgs escuro, isso não seria como um feto matando a própria placenta? O fóton escuro estaria se aniquilando diretamente. E, uma vez que essa situação ocorra, o universo produzirá um defeito topológico chamado corda cósmica. Sobre as cordas cósmicas, em termos simples, elas são objetos lineares unidimensionais gerados por transições de fase do espaço no universo primitivo. Seu diâmetro é quase do tamanho de um próton, mas seu comprimento pode alcançar escalas astronômicas e até cósmicas. Além disso, a energia contida nessa corda é impressionante. A massa equivalente de 1 quilômetro de corda cósmica chega a ultrapassar a massa de toda a Terra. Essas cordas cósmicas estão localizadas no centro do potencial.
Fótons escuros de alta densidade no início do universo ficam presos nas cordas cósmicas. Dessa forma, eles não conseguem mais se agrupar para formar halos de matéria escura, nem desempenhar um papel astronômico como a matéria escura comum. Para preservar esses fótons escuros livres, os físicos só podem tentar tornar as interações extremamente fracas. Mas isso, por sua vez, traz outro problema. Se a interação for fraca demais, fica ainda mais difícil detectá-los em experimentos. Isso forma um dilema. Ou o fóton escuro é ativo demais e acaba se autodestruindo, ou ele é silencioso demais e não conseguimos detectá-lo. Além disso, na teoria da gravidade quântica existe algo chamado conjectura da gravidade fraca, que diz que a gravidade deveria ser a força mais fraca do universo. Se outras forças, como a interação do fóton escuro, forem ainda mais fracas, então a gravidade se tornará forte demais em altas energias, a ponto de violar essa conjectura e levar a contradições nas teorias existentes. Diante de tantos problemas, em um artigo publicado em maio de 2025 na revista Physical Review Letters, os pesquisadores propuseram uma solução engenhosa. Eles imaginaram a existência de um regulador, que poderia, ao ajustar dinamicamente a intensidade do fóton escuro, fazer com que o fóton escuro tivesse um nascimento retardado. Ou seja, no universo primitivo, quando todo o universo ainda estava em um estado de alta temperatura e alta pressão, a interação do fóton escuro era extremamente fraca. Depois de algum tempo, quando o universo já tinha se expandido bastante, e a temperatura ambiente havia caído para uma faixa segura, somente então a interação do fóton escuro começava a se manifestar, e o fóton escuro podia realmente nascer. Mais especificamente, os pesquisadores introduziram um novo campo escalar dependente do tempo, semelhante ao campo de Higgs escuro. Esse campo também pertence ao setor escuro da física de partículas. Ele é como se fosse um regulador instalado sobre o campo de Higgs escuro, capaz de comprimir a massa do fóton escuro no início do universo para um valor muito baixo, impedindo-o de destruir o campo de Higgs escuro. Quando o universo se expandiu e esfriou até certo ponto, essa restrição foi sendo gradualmente afrouxada. Nesse momento, o fóton escuro pôde nascer com segurança e existir de forma estável. Esse esquema não apenas resolve a crise de existência do fóton escuro, como também traz, de quebra, várias boas notícias. Primeiro, o nascimento retardado dá ao fóton escuro espaço suficiente para crescer, porque, naquela época, o universo já havia se expandido bastante e se tornado suficientemente vazio. Isso faz com que a distribuição do fóton escuro no universo seja diferente das previsões convencionais da matéria escura, podendo formar alguns aglomerados gigantes especiais de matéria escura, como estruturas de matéria escura com massa de 100.000 vezes a do Sol. Se essas estruturas realmente existirem, no futuro talvez possamos descobri-las em observações reais por meio do efeito de lente gravitacional. Em segundo lugar, esse novo campo escalar também afetará o fundo cósmico de micro-ondas. Então talvez possamos encontrar alguns indícios no próprio fundo de micro-ondas. Além disso, esse tipo de fóton escuro ainda pode manter interações suficientemente fortes, o que também nos dá a chance de detectá-lo em experimentos existentes. Nos últimos anos, embora os físicos tenham tentado usar vários métodos experimentais para procurar fótons escuros, incluindo colisores de elétrons e pósitrons, colisores de hadrons e assim por diante, até agora ainda não conseguimos observar nenhum sinal da existência de fótons escuros. Atualmente, o que ainda pode provar a existência da matéria escura são apenas as observações astronômicas. Encontrar a partícula específica de matéria escura continua sendo um grande desafio que a física de partículas enfrenta hoje. O significado da proposta do fóton escuro não está em apresentar uma nova partícula. Ele é, mais do que isso, uma ponte que talvez leve ao mundo da matéria escura, embora não seja a única ponte possível para o mundo da matéria escura. E talvez, no fim, descobramos que esse caminho não leva a lugar nenhum. Mas isso importa? As paisagens ao longo dessa jornada ainda farão com que ela valha a pena.